O Luca, para quem não sabe, Luca foi formado na categoria de base do Ceará desde pequeno, desde os 14, 15 anos. E no final da formação dele, ele foi vendido ao Internacional por R$ 1.200.000. Só que o Ceará permaneceu com 40% dos direitos federativos do Luca. Aí o pessoal pergunta, pô, mas por que vendeu o Luca naquele período? Porque naquele período, a grande estrela do nosso ataque era nada mais, nada menos que Arthur Cabral. Então não ia ter muito espaço para o Luca, né? O Arthur Cabral estava voando no Ceará, estava vivendo uma grande fase, e a gente estava ali naquela pressão de permanência na Série A, e o nosso atacante principal era o atacante da base, que era o Arthur Cabral. Então o Luca ficou meio que pressionado na situação, não digo pressionado por ninguém, mas pressionado na coisa de estourar a idade e não ter oportunidade, ou jogar mais uma temporada na base e talvez tentar a sorte depois. Só que aí o Ceará recebeu essa proposta do Inter, né? E aí, nos moldes na época de ficar com 40%, o Ceará topou, né? O Ceará disse, não, acho que nesse contexto atual ele não vai ter muita oportunidade aqui. Ele indo ao Inter é uma vitrine também. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Luca estourando no Ceará. Vamos lá, que naquela época, tá? Não a título de hoje. O Ceará conseguiria nele 16, 18 milhões. No Inter, ele estourando. Quanto é que o Inter venderia? Ele vendeu o Yuri Alberto por mais de 100 milhões. Ele ia vender o 40. Vamos lá, que ele conseguisse 50 milhões no Lucas. Aí você pega 40% de 50 milhões. Já dá mais do que os 16 que eu falei, né? Dá uns 20, né? Dá uns 20. Então é meio que esse foi o cálculo na época que o Luca foi para lá. O Luca teve um momento bom no Grêmio, bons momentos, aliás. Internacional. Aliás, no Grêmio não, no Internacional. Teve boas passagens, fez um golaço de bicicleta, né, no Brasileirão. Tem jogos internacionais, experiência em jogos internacionais, Sul-Americana, Libertadores. Brasileirão tem vários jogos também pelo Inter. Eu acho que ele chega e foi uma boa contratação do Ceará. Acho que é uma boa opção. Está acima, sim, claro, do Guilherme. Vi gente dizendo, vai perder o espaço do Guilherme. A gente precisava, galera. Justamente para quando o Guilherme entrar, não entrar tão pressionado. Vai ter o Luca. Sim. Então, acho que foi uma boa contratação do Ceará e ele vem em definitivo, tá? Não vem por empréstimo, não. O Luca vem em definitivo para o Ceará. Os detalhes desse acordo entre Inter e Ceará não foram divulgados, mas o Luca vem em definitivo. Além de ser um jogador formado aqui, tá vindo com passe livre, né, pra gente. O Horácio postou, né, que o Ceará acerta o retorno em definitivo do atacante Luca junto ao Internacional. Chega para ser uma opção para o Pedro Raul, então vai ali, né, ser o reserva imediato do Pedro Raul, em teoria. Na época que ele foi vendido, em 2021, foi por 1 milhão, né, 1.200.000, e agora ele volta de forma definitiva. É jogador do Ceará. O Ceará já tinha 40% dele. Então, a gente não sabe exatamente qual foi aí ainda, né? A gente não sabe os moldes dessa negociação, se o percentual foi aumentado, ou se o Ceará pagou alguma coisa. Mas tá aí esse jogador de 22 anos, salvo engano, Cláudio. Deixa eu até ver aqui 22 anos. 22 anos de idade, o Luca Holanda. Ele é daqui mesmo, tá? Naturalidade da capital do Ceará. Ainda é cearense. É daqui mesmo, da cidade. Da base, né? Da base do Vozão. Ele era da base do Ceará desde 2017. Sub-15, ó. Sub-15, Sub-17, Sub-19. Aí foi emprestado para o Internacional em 2020. Aí o Internacional comprou. 2021, ele fez a estreia no profissional, fez 32 jogos no profissional, 1 gol, 3 assistências. Em 2024, 27 jogos, 2 gols, 1 assistência. Eu acho um movimento interessante, porque não é só pegar um jogador emprestado que vai embora. É um ativo agora novamente do Ceará, né? Concordo. Isso. Acho um bom movimento do Ceará. E assim, eu acho até que o Ceará demorou para tentar trazer o Luca. Eu tô falando em live aqui até, né? Tu lembra? Eu já falei, pô. Claro que eu já falei do Luca, entendeu? Tipo, cara, era um movimento óbvio. Entendeu? Tipo, o cara formado aqui, sabe? Eu nem sabia que ele era cearense. Achei que ele era lá, mas da galera do Sul. Mas o cara é daqui, cearense. Vetinho. Porra, eu já teria, sem dúvida alguma, feito esse movimento antes. Pois é. Não precisava chegar ao final da janela para trazer o Luca, não. O Luca é um jogador que foi formado pelo clube, centroavante, né? Uma posição onde hoje nós temos o Pedro, nós temos o Guilherme,
né? O próprio PH também pode fazer essa função e ele chega para agregar, o dia a dia vai mostrar e a gente vai tentar fazer a melhor escolha para os jogos em prol do Ceará. Pois é. Então tá aí, Luca está voltando e agora vai poder jogar pelo profissional aí do Ceará. Lembrando que o seguinte, o Ceará estava buscando Lautaro, mas acabou. Já né? era, já. Até nessa semana a gente falou, essa semana a gente vai ter uma definição, lá. se vem ou não vem. Eu achava que a cláusula, a situação... Até falei em alguma live que eu disse, cara, eu acho que a situação do Lautaro é bem positiva, né, para que se concluísse a negociação favorável. Por quê? Porque a informação que eu tinha, essa informação era minha, tá? É de que o acerto com o Lautaro estava bem encaminhado. Sim. Entre Ceará e Lautaro estava tranquilo. Não era questão de salário. Não era questão de salário nem com o Cruzeiro, nem com o Lautaro. O que estava pegando era o molde da negociação que o Cruzeiro queria impor ao Ceará. A gente tem aí 3 meses para terminar o Campeonato Brasileiro. Basicamente, em resumo, o Cruzeiro queria que no final dessa negociação com cláusulas, né, o Ceará fosse obrigado a comprar o Lautaro. O Lautaro custa 15 milhões de reais para o jogador que vem para ser reserva do Pedro Raul. Eu não estou dizendo... Claro que eu acho que o Lautaro está mais pronto, é mais jogador do que o Luca. Mas aí eu te pergunto, você, para trazer um reserva para o Pedro Raul, a depender dessas cláusulas, que eu sei qual eram, alguma delas, vocês trariam o Lautaro nesse contexto? O grande problema, e aí eu achei, pô, velho, mas é uma coisa tão óbvia que eu acho que o Cruzeiro vai recuar nessa ideia, né? A minha expectativa é que o Cruzeiro entendesse que não é coerente você forçar um clube a comprar um jogador. Principalmente nesse contexto aí, entendeu? Então, acabou não acontecendo, né? Essa ideia do Cruzeiro arrefecer um pouco essa ideia de obrigação de compra, né? E era basicamente, cara, os critérios, as cláusulas para contratar o Lautaro em definitivo eram básicas. Sim. E nem estavam atreladas à performance do jogador. Eram coisas tipo, se tu fizer aqui, aí eu não quero falar aqui a cláusula, mas era qual a cláusula mais óbvia que a gente precisa ter em 2025? Que a gente fala o tempo inteiro. Que será qual o foco do Ceará em 2025? Então, assim, era só isso. E não contava. O Lautaro jogou 2 jogos. Beleza, vai ter que comprar. Aí fica complica, difícil, né? cara? E é um valor alto. Né? Não era opção. Era obrigação. Sim. Era isso. Então, eu prefiro... Fico triste, porque eu queria o jogador aqui, claro. Mas vamos seguir em frente. Eu acho que o Ceará fez o movimento certo de trazer o Luca de volta. É verdade. Até sobre isso, eu vi que o Sampaoli estava próximo do Santos, antes do Vojvoda ir para o Santos. E o Lautaro era um dos nomes aí que estavam circulando lá para ir para o Santos. Eu acho que a concorrência também pode ter atrapalhado. De toda forma, o Ceará vai aí no Luca, né, como essa opção. A diferença é que o Lautaro eu acho que poderia fazer também um segundo atacante, um ponta. O Luca já é um cara de área mesmo, né, um centroavante de 1,80 m, que tem mais mobilidade, assim, mas é um jogador aí para vir para fazer gols, né? Que ele tenha sucesso por aqui é mais uma opção. No Ceará, vamos aguardar aí os anúncios oficiais em relação ao Luca, galera. Beleza? Você acabou de assistir um corte aqui do BPR, meu filho. Já sabe, né? Se inscreve por aqui, deixa o teu like, compartilha com os amigos e pode ficar ligado que vem muito mais notícias sobre o Vozão pra você. Bora, Vozão, e bora pro racha.